importante aqui na nossa home do UOL, falando da situação das chuvas em Santa Catarina. A gente está acompanhando imagens desoladoras do estado, especificamente, inclusive, da cidade mais populosa da região, Joinville, gente. Está completamente debaixo d'água depois de chuvas muito fortes que a gente registrou nas últimas horas. E aí a gente tem a nossa reportagem lá em Balneário Camboriú, o Higino Vasconcelos, que está acompanhando essa situação dramática e que, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui dos alertas da Defesa Civil, deve chover mais até segunda-feira. O Higino já está conectado com a gente para falar da situação no estado. Boa tarde, Higino. O que você relata para a gente dessas chuvas fortes das últimas horas e como é que estão os preparos e as mobilizações aí para conter essa situação nos próximos dias? Boa tarde. Boa tarde, Natália. A expectativa, segundo o último boletim da Defesa Civil, é que em Joinville, que é a cidade mais afetada, vamos dizer assim, ah, chova 200 milímetros até segunda-feira. Então, assim, é uma preocupação muito grande da situação ficar mais intensa e mais pessoas serem afetadas, né? Até o prefeito, Adriano Silva, ele fez um comunicado nas redes sociais afirmando que 6 famílias pediram abrigo. Até o momento não havia relato de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Então, o prefeito, nesse comunicado nas redes sociais, afirmou que 6 pessoas, 6 famílias, no caso, pediram abrigo e já está sendo montado esse esquema para fazer esse deslocamento. Na cidade também, eventos natalinos que estavam previstos foram cancelados, muitos pontos da cidade foram alagados. Hoje de manhã, inclusive, o sistema de transporte público foi suspenso, sendo retomado de tarde. Ah, a previsão, né, no caso, é de mais chuva para as próximas horas. Hoje, inclusive, hoje e amanhã, ocorre o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. E em Joinville, especificamente, o vestibular, o início das provas foi prorrogado em 2 horas. Então, em todas as cidades do estado, começou às 14 horas. E em Joinville, especificamente, as provas iniciaram às 16. Por causa dessa situação, né? O vestibular não foi suspenso na cidade, então a decisão foi passar um pouco mais tarde para iniciar as provas, né? Outras cidades, além de Joinville, foram afetadas. Araguari, por exemplo, que fica ali na mesma região de Joinville, também teve chuvas intensas e, segundo o último boletim da Defesa Civil, 30 pessoas foram afetadas. A cidade já vai decretar situação de emergência. E em Bom Retiro, que fica na Serra Catarinense, que é um pouco mais distante de Joinville, 6 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, após ficarem ilhadas. Outras 8 pessoas foram afetadas por deslizamentos. Na cidade foram afetadas mais ou menos umas 50 casas. Natália. É muito importante trazer, inclusive com um trauma tão recente ainda, de certa forma, da região sul do país. Nas chuvas que a gente acompanhou cerca de 6 meses atrás, com tantas pessoas mortas, a importância, né, Gino, do pessoal ficar de olho nos alertas da Defesa Civil, saber onde procurar ajuda, acompanhar essa mudança, no caso dos serviços públicos também em torno dessa chuva. A gente segue acompanhando a situação por aqui, as reportagens da equipe aqui do UOL. Gino, obrigada pela participação com a gente, viu?